Quantas vezes você já sentiu um medo que parecia incontrolável, mas no fundo você nem sabia se aquilo era real? E se esses monstros que te assustam fossem apenas criações da sua própria mente? Girassóis, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como a nossa mente aplica peças na gente, fazendo com que a gente tenha medo de monstros, né, que muitas vezes nem existem. Eu fiz uma viagem para Fernando de Noronha, um lugar maravilhoso, inclusive. Nossa, se você tiver a oportunidade de ir um dia, vá, porque é surreal a beleza daquele lugar, o contato com a natureza, né? Mas lá em Fernando de Noronha, tem um lugar que ele é conhecido como Rugido do Leão. É uma montanha, né, que aí a gente consegue chegar pertinho por meio de barco ou por meio de um passeio que eu fiz lá chamado Canoa Havaiana, que é muito gostoso também. Eu vi tanto golfinho, gente, nossa, é lindo demais. E aí, né, nesse local que é chamado Rugido do Leão, a natureza criou um fenômeno muito curioso, né? Então, quando o mar invade uma fenda que tem ali na rocha, o som ecoa pelas paredes e se transforma, né, num rugido mesmo. Você escuta, parece que é um leão, um monstro ali que tá gritando, rugindo, sabe? É muito louco e muito bonito também de ver, né? Mas é bonito pra gente porque a gente sabe o que é. Mas o pessoal antigo, né, não achava isso tão bonito, não. Porque esse som, ele parece até como se fosse uma fera selvagem, sabe? Que estivesse habitando ali as profundezas daquela montanha. Se você ficar ali no escuro, ouvindo esse barulho, pode ser que a gente ache que tem um mega monstro ali. Então, os habitantes, né, da ilha antigamente acreditavam que existia um monstro ali. Isso, pelo menos, é a história que a pessoa que acompanhou a gente no passeio contou. Se é história de pescador ou não, eu não sei, mas achei que fez muito sentido pelo que ele falou. Então, antigamente, esses habitantes, eles acreditavam que o monstro vivia ali naquela montanha. E para tentar expulsar esse monstro, né, que eles ficavam com medo, eles disparavam balas de canhão contra a rocha. Inclusive, ele mostrou uns buracos lá que realmente parecem ser balas de canhão, né? Então, eles disparavam essas balas de canhão tentando se defender ali daquela ameaça, né, daquele rugido. Meu Deus, o que será que mora aí que tá fazendo esse barulho tão insuportável, né, que tô com muito medo. Olha só que louco, porque não existia monstro nenhum ali. Era apenas o mar entrando nas rochas. Então eu fiquei olhando para aquela pedra, ouvindo aquele barulho e ele falando, né, ao mesmo tempo sobre essa história, né, do que as pessoas imaginavam e tal. E aí eu comecei a refletir sobre como muitas vezes o nosso cérebro reage a monstros que criamos, né, na nossa mente, baseados em suposições e medos que parecem tão reais quanto esse rugido aí na montanha. Quando a gente se depara com situações, né, a nossa mente interpreta, né? Então, ela pode interpretar um som, uma situação, ou até mesmo uma sensação como se fosse um grande perigo. Aí, a nossa mente faz o quê? Convence a gente de que a gente precisa ou atacar, fugir, ou se defender, né, de algo. Mas será que esse monstro realmente existe? Ou será que é só uma interpretação da nossa mente perante aquela situação, né? Quando a gente está dominado pelo medo, é muito fácil a gente cair nessas armadilhas, né? As armadilhas que a nossa própria mente arma ali, mas só querendo proteger a gente. Então, a gente acaba acreditando que o que a gente está imaginando é uma verdade absoluta. Mas será que é mesmo? Será que é só o mar entrando na pedra e ecoa esse som? Ou será que existe um monstro mesmo ali, onde a gente acha que existe, né? E aí, eu olhando ali aquela pedra, né? Mas eu pensei, como que a gente faz, né? Pra tirar esses medos, né? Eu acho que a gente deveria fazer como um cientista, que ele investiga, né, aquela situação. Não onde tá, esse fenômeno tá acontecendo por quê? Então a gente deveria investigar mais as situações da nossa vida para entender qual que é a realidade por trás daquele medo, né? Será que aquilo é realmente verdade ou será que é uma interpretação da minha mente de alguma emoção que eu tive, né? Porque às vezes é só
eco do mar encontrando uma fenda e não uma fera, né, ali pronta para atacar a gente. E na nossa vida, quantas vezes a gente acha que está encontrando com feras, mas é só uma gotinha de água que bateu na nossa perna e a gente criou aquilo ali como se fosse uma fera, né? Então a gente precisa questionar se aquilo que a gente está sentindo tanto medo, se aquilo é real. Porque o medo a gente vai sentir. O medo, ele é uma resposta natural do nosso cérebro, né? Uma reação primitiva que existe para nos proteger do que é real, mas nem sempre ele é, né? O medo, ele vai preparar a gente para reagir diante das situações que podem colocar a nossa vida em risco. Só que muitas vezes, gente, essa emoção que deveria proteger a gente acaba sendo uma armadilha para nossa vida. E a gente não anda, não caminha, porque a gente fica preso naquele medo irreal, né? Hoje, né, raramente a gente vai se deparar com ameaças como um monstro marinho, né? Porque temos tecnologia e tal. Então, essas coisas que os nossos antepassados enfrentavam, a gente não tem. Mas o nosso cérebro ainda reage, né, a desconfortos e incertezas como se fosse perigos mortais, como se aquilo, nossa, eu vou morrer, né? Então, é comum que a gente sinta medo de enfrentar situações, né, que fogem ali do nosso controle, das nossas expectativas, como um novo projeto, ter uma conversa difícil com alguém, né? Ou até mesmo enfrentar uma situação, uma possibilidade de fracasso ou rejeição, porque isso dá muito medo na gente. Eu tenho muito medo de fracassar, de ser rejeitado, e muita gente tem esse medo, né? Então, esse medo nada mais é do que uma projeção da nossa mente, uma criação que muitas vezes se intensifica, né, como um eco, tornando ainda maior, mais assustador do que realmente é, né? Então, o nosso cérebro, preocupado ali em proteger a gente, acaba inventando esses monstros e nos convencendo de que estamos em perigo, mesmo quando o rugido ali que ouvimos é apenas reflexo dos nossos próprios pensamentos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, gente, reconheçam esses medos, aprenda a questioná-los, porque isso é essencial para a gente não cair nessas armadilhas, que são armadilhas criadas por nós mesmos e às vezes ali no fundinho do nosso inconsciente que a gente não tem nem noção que existe, né? Então, se você tá com muito medo de tomar uma decisão, questiona. Da onde vem esse medo? Por que eu tô tão assustada assim em falar com essa pessoa, em assumir esse projeto, em tomar essa decisão, em sair desse local que eu tô e não tá mais legal pra mim? Qual que é a raiz desse medo? Esse monstro todo mesmo? Será que eu não vou dar conta mesmo? Ou isso é só uma invenção da minha mente para me proteger do que é novo? Então lembra essa história do monstro aí. Porque assim como o pessoal lá de Fernando de Noronha, que atirava balas de canhão, né, contra uma rocha, para enfrentar um monstro que nem existia, muitas vezes a gente também, né, nós também nos armamos e reagimos de forma impulsiva contra medos que só existem dentro de nós. Então, entender o que é real e o que é ilusão vai permitir com que a gente enfrente a vida com muito mais clareza, muito mais coragem, né? Vendo o que realmente está na nossa frente, ao invés, né, só de viver ali aquela sombra de monstros imaginários. Se você não está enxergando, coloca o seu óculos ali para que você consiga enxergar melhor as situações e entender se realmente esse medo aí que você está sentindo faz sentido. Tá certo, Girassol? Vamos fazer essa reflexão juntos aí, porque é muito comum a gente criar monstros marinhos na nossa mente e atirar bolas de canhão neles à toa. Quantas balas de canhão eles gastaram à toa, né? Quantas palpitações do coração à toa. Então, espero que você encontre nesse episódio uma inspiração aí para tomar aquela decisão, para se colocar na situação que você precisa se colocar ou em algo aí que você precise resolver na sua vida, tá bom? E aí, você gostou desse episódio? Compartilha com as pessoas que você ama, com quem você acha que precisa ouvir isso. Deixa a sua avaliação para mim, porque quanto mais avaliações, né, tiver, mais o podcast cresce e mais positividade a gente vai plantar aí pelo mundo. Um beijo, até o próximo.